Finalmente o Inter apareceu diante do Botafogo Colorado, conseguiu uma grande vitória e deu um salto na tabela para parar de olhar para baixo, né? Quem sabe começar a olhar para cima dentro da competição nacional. Ramon Dias mudou o Inter em 10 dias. Eu quero falar, né, sobre o que só Roger Machado parece não ter visto. Quero trazer também tudo que rolou aqui nos bastidores do Inter após a vitória por 2-0. Declarações de Alan Patrick, Vitão, Bruno Henrique, Bernabé e, óbvio, né, da comissão técnica formada por Emiliano e Ramon Dias. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Finalmente o Colorado venceu dentro do Campeonato Brasileiro e mais do que isso, né? Venceu jogando bem e sem tomar gols, né? O que dá, né, uma expectativa de retomada de confiança, né, a partir dessa grande vitória contra o Botafogo, que é um adversário que, querendo ou não, está dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, é o atual campeão da Libertadores da América, é o atual campeão brasileiro. Não está num grande ano, é verdade, um ano de muita oscilação, mas é um time de qualidade, né, que está vivendo um momento muito melhor que o do Internacional e por isso, né, acho que vale todo o destaque para a vitória de hoje, né, uma vitória que com certeza tem a assinatura do técnico Ramon Dias, que mudou o esquema. Eu quero falar sobre tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto ou caminhão, você paga IPVA, paga licenciamento, paga multa, paga tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima, né, lá tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Turma, grande vitória do Inter, né? E como eu disse, a assinatura de Ramon e Emiliano Dias, que começaram o jogo já com uma formação diferente. O Inter sem centroavante, o Inter com ataque móvel, com Vitinho e Carboneiro. E aliás, né, vale muito o destaque para o Vitinho, que é um jogador que, querendo ou não, foi aquele cara que sempre apareceu nos momentos importantes do Inter nessa temporada. Aliás, né, já tem 8 gols no ano o Vitinho, vice-artilheiro, né, ultrapassando hoje, né, o Ener Valencia, tendo mais gols que o Borré na temporada. E um jogador, né, que veio como um empréstimo junto ao Dinamo de Kiev e acabou se firmando aí, né, como uma peça importante ainda do time do Roger Machado. E hoje, voltando ao time, né, jogando próximo do gol, o Vitinho tem uma característica, né, que eu gosto bastante, que é do tesão pelo gol. Ele gosta de finalizar, tanto que num dos primeiros lances do primeiro tempo ele corta, né, para dentro uma jogada onde a defesa do Botafogo está toda fechada e ele chuta. A bola estoura na zaga, né, e no rebote acho que o Bernabé tem uma possibilidade de chutar, a bola sobe para a linha de fundo, mas é uma chance de gol a partir de um chute de fora da área, né? Atacante tem que ter, né, esta questão da finalização, né, de tentar um chute, uma falha do goleiro, o campo estava molhado, estava chovendo. Então, né, o Vitinho aproveitou a oportunidade, claro, né, além de tudo, de ter jogado bem, fez o segundo gol, que foi uma linda jogada, né, do Carboneiro, que é a sua dupla de ataque, né, o que foi sua dupla de ataque no jogo de hoje, e ele, né, com muita tranquilidade, categoria na frente do Daulin, que só botou por baixo para fazer o gol. Mas antes disso, né, o Inter já tinha feito um ótimo primeiro tempo, abriu o placar, né, logo no comecinho do jogo, numa bela jogada do Bruno Henrique, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, junto do Thiago Maia. O Aguirre também participou dessa jogada, num cruzamento rasteiro para trás, e o Alan Patrick dentro da área estava pronto para fazer o gol. Aliás, né, o Alan Patrick foi bastante elogiado pelo Emiliano Dias, dizendo que é um jogador de altíssimo nível, né? Um craque de nível de grandes equipes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e que, né, obviamente, né, quando se recomeça um trabalho e quando os resultados não vêm, a cobrança vem em cima do jogador, que é o capitão, que é a principal referência técnica do time há bastante tempo, e ele, né, tem feito por merecer, né? Aliás, se a gente pegar com o Ramon Dias, são 3 jogos contra a Juventude, contra o Corinthians e contra o Botafogo. Ele tem 2 gols, sendo que nenhum deles é de pênalti, né? Os 2 pisando dentro da área, dentro da pequena área para fazer o gol. Então mostra também, né, um Alan Patrick mais próximo do gol, mais próximo, né, dos atacantes, valorizando o que ele tem de melhor. Então vejo que é um acréscimo também do Ramon e do Emiliano, que também mudaram o esquema para hoje, né, com 3 zagueiros, o mercado de volta, que dá, né, uma outra cara para o time. É um jogador líder por natureza, um jogador que tem muita disposição, muito posicionamento, muita entrega durante o jogo e, sinceramente, não pode sair mais do time do Internacional. E o que me encanta, né, nesses primeiros 10 dias da comissão técnica do Ramon Dias, e aqui é claro que eu sei que é um começo, que é um momento conturbado, é a tranquilidade que eles têm, né, de entender esse momento, porque provavelmente já passaram por isso em outros momentos das suas carreiras. Então estão trabalhando, né, vários aspectos, aspecto físico, o aspecto tático, o aspecto mental dos jogadores, e a gente vê, né,
o time tendo a cara do treinador, né? Um time que não negocia, né? Segundo o Emiliano, intensidade, brigar por cada bola e tecnicamente o Inter tem condições de jogar mais porque tem um bom time. Se a gente pega os 11 iniciais do Inter, a gente vê, né, esta possibilidade do Inter crescer ainda na temporada, mesmo que já esteja muito atrasado por tudo que rolou aí ainda com o comando do Roger Machado. E também, gente, o principal é a facilidade que ele tem de se adaptar ao elenco que tem. A gente tem que lembrar que hoje o Inter não teve o Luiz Otávio, o Inter não teve, né, o Rocher, o Inter não tem o Alan Rodrigues, né, o Inter não tem o Gustavo Prado, né, o Inter não tem, querendo ou não, né, o Richard, né, não tem outros jogadores que poderiam ser, né, alternativas neste primeiro momento. Ele se adaptou, montou um time com 3 zagueiros, sem Borré, sem Ricardo Matias e conseguiu uma grande vitória contra o Botafogo. E aqui fica, né, a minha crítica. Pô, só o Roger não viu isso, cara. O Roger, todos os jogos, morria abraçado no 4-2-3-1, na mesma forma de jogar, ganhando, perdendo, empatando. Tanto que teve várias coletivas, lembro aqui em especial, né, do jogo contra o Fluminense no Beira-Rio pela Copa do Brasil, que ele cita, né, pô, a estratégia foi segurar a derrota de 2-1 para não abrir o time e tomar mais e tentar reverter no Maracanã. Poxa vida, a gente está falando do Inter, não está falando do 15 de novembro, não está falando do Asa de Arapiraca, a gente está falando do Inter, né, um clube grande, campeão do mundo. Então, esta mentalidade também, né, vencedora do Ramon Dias e do Emiliano Dias, eu respeito demais, né, são caras que estão imbuídos no projeto do Inter, eu vejo, né, grandes possibilidades para eles aqui no futuro, né? Se já estão dando resposta num momento extremamente conturbado, imagina quando bons jogadores voltarem, tendo uma temporada no ano que vem. Sei que esse é um ciclo que geralmente acontece todo ano, né? Mas vejo que pela primeira vez na gestão Barcelos a gente tem um técnico vitorioso. Isso a gente tem que levar em consideração, né? Tivemos aí o Miguel Ramírez, que era campeão da Copa Sul-Americana, mas não tinha um currículo. O Kudê, que era campeão argentino, mas também é um técnico que está começando a carreira, né? Começou em 2015, não tem 10 anos de carreira o Eduardo Kudê. O Roger Machado não é um multicampeão, né? O Mano Menezes tem ali, né, sua trajetória, campeão de Copa do Brasil e tal, mas o Ramon Dias é um cara vencedor, campeão de Libertadores, campeão argentino 8 vezes, então isso tem que ser levado em consideração e a gente vê nos pequenos detalhes, né, no momento de crise, a tranquilidade e a serenidade que eles passam, o quão importante é tê-los aqui, né, neste momento. Então, acho que o Inter acertou em cheio na contratação do treinador que vai tirar o Inter dessa situação, né, o Inter que já subiu na tabela e no pior cenário, né, termina a 4 pontos da zona do rebaixamento e no melhor cenário pode terminar até 7, 8 pontos da zona de rebaixamento. A gente fica de olho, né, no jogo do Vitória, que joga contra o Vasco da Gama em São Januário, e fica de olho também, né, no duelo do Santos contra o Ceará lá na Arena Castelão. Quero falar também, gente, sobre Rafael Borré, que hoje, né, foi reserva, né, para o Vitinho, né, o Ricardo Matias também não entrou. Então é muito significativo quando a gente tem, né, o nosso maior salário, o nosso maior investimento sentado no banco de reserva para um jogador, né, que nem da posição é. O Emiliano e o Ramon Dias foram perguntados sobre isso. E o Emiliano respondeu dizendo que o Borré é um jogador que ele tentou levar para todos os times em que ele treinou. Seja aqui no Brasil, seja no exterior, né? O Ramon e o Emiliano gostam muito do Borré, elogiaram bastante, né? Que é um jogador que todo mundo gostaria de ter, é o artilheiro, mas que todos os artilheiros acabam passando por uma fase ruim dentro da sua trajetória, que é uma fase e que as coisas vão melhorar, mas é um cara que trabalha, é um cara que se dedica. Então assim, né, vou até tirar o óculos para falar com vocês, é um jogador que ele garante que vai ter a condição de se recuperar dentro, né, do cenário do Internacional. Temos uma data FIFA agora, o Inter volta a jogar só no dia 15 contra o Mirassol, provavelmente, né, sem Borré e sem Carboneiro, que estão convocados para a seleção da Colômbia. Então quem sabe na seleção ele desencanta para tentar, né, estes gols aí que a gente espera do Borré, que já apareceram em algum momento, né, na Libertadores, né, fez o gol da classificação contra o Bahia, né, no Gauchão ficou devendo um pouco. E cara, né, é torcer para que ele comece a encontrar cada vez mais o time, né, parece ter encontrado um esquema ou 2 esquemas, né, o 4-4-2 no Losango, o 3-5-2, quem sabe aí pode encaixar com peças melhores. Tá certo, gente? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e deu bom lá na KTO. Quem me acompanha lá nos stories, no @lucascolar, sabe que eu apostei no Odão KTO, que era o seguinte: vitória do Inter e Carboneiro marcando ou dando assistência a qualquer momento. E ele deu assistência, né, pro gol do Vitinho. Então odd 6,50, se eu não estou enganado. Batemos lá na KTO, né, o sueco se pelou aí neste final de semana, até porque eu palpitei também na vitória do Inter e na vitória do Bragantino, né, contra o Grêmio. Então deu certo e que siga dando certo assim todos os dias, tá bom? Não esqueça que a KTO é uma casa para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade.
Tá certo, gente? Gostou do vídeo? Gostou da vitória do Inter? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê. Fui!